E para analisar mais a participação brasileira na cúpula do G20, também todos os efeitos econômicos e políticos, gentilmente nos atende mais uma vez nosso colega aqui do Jovem Pan, analista internacional Gustavo Segre. Segre, como vai? Obrigado mais uma vez. Imagina, Tiago, Lívia, bom dia e bom dia à nossa audiência. Bom, pelo que o Luca falou, trazendo um panorama do que nós poderemos ter nos próximos dias, mas a ausência da China e também da Rússia. Até que ponto essas duas ausências prejudicam os efeitos dessa reunião, Segre? Imagino que sejam por motivos diferentes, Tiago. No caso do Xi Jinping, é uma dúvida, um motivo pelo qual ele não participa. As especulações mostram que ele deu muita transcendência à reunião dos BRICS recentemente e que agora não estaria tão interessado na participação do G20, lembrando a nossa audiência que são 19 países mais a União Europeia. No caso de Vladimir Putin, o motivo é diferente. Ele tem pedidos de captura internacional, então irá na sua representação o Sergei Lavrov, que já esteve no Brasil, inclusive, e é uma pessoa que hoje está representando o presidente Putin. É mais que provável que dentro dos assuntos, a União Europeia e o presidente Biden, que confirmou a sua participação, queiram puxar o assunto da invasão da Rússia à Ucrânia. Isso são assuntos meio delicados, tanto para a Rússia, obviamente para Vladimir Putin, como para Xi Jinping. Mas tem uma questão aí em função da participação de Lula, porque serão 3 reuniões durante os 2 dias. A primeira involucra o planeta. A segunda involucra a família. E a terceira, na qual aparentemente o presidente Lula não vai participar, tratará do futuro. Mas o mais importante para os países emergentes é a confirmação do aporte de 100 bilhões de dólares que os países ricos e desenvolvidos prometeram para as questões climáticas. E que até agora isso não saiu do caixa de ninguém. E muito provavelmente seja aí que o presidente Lula aponte os seus canhões, dizendo, estão prometendo dinheiro, a gente tem a Amazônia, mas esse dinheiro ainda não apareceu. Agora, Segre, nesse contexto aí dessas reuniões divididas por temas que você destacou para a gente, agenda ambiental, pautas sociais, questões ligadas à saúde, à educação, nesse ponto aí de discussões para o futuro, mudanças tecnológicas, o uso da inteligência artificial em todos os setores da sociedade, tudo isso vai ser tratado nesse encontro, segundo informações que nós recebemos. E, claro, o grande destaque que é essa transferência da presidência do G20 para o Brasil, um movimento que vai ser oficializado, acontece agora, mas vai ser oficializado, vai ser iniciado efetivamente no finalzinho desse ano, em dezembro de 2023. Na sua opinião, diante dessas discussões previstas, o que o Brasil deve levar na bagagem para contribuir, deve trazer depois de volta? Evitar erros, Lívia, porque uma das questões sobre o segundo grupo de trabalho, que é família, trata sobre o liderazgo, a liderança feminina. Lembrando que o presidente Lula demitiu 2 mulheres do seu gabinete de ministros, então é um pouco irracional falar sobre a importância da mulher no liderazgo futuro, quando o próprio presidente, que vai assumir a presidência, demitiu 2 dessas mulheres e não colocou mulheres no mesmo cargo. Então tem uma incongruência aí que deverá ser tratada. A dúvida é se o presidente Lula vai se ater a ler o discurso ou a improvisar o discurso. E muitas pessoas do seu âmbito próximo estão sempre preocupados com isso, porque ninguém sabe o que o Lula pode manifestar. Lembrando, recentemente, questões de agradecimento da escravidão na África, e questões que muitas vezes são muito sensíveis, por exemplo, nas reuniões até do G7 em vínculos com a questão de Ucrânia e a Rússia. Então, devemos esperar, de qualquer maneira, o importante é presidir o G20, não é uma coisa simples, não é uma questão irrelevante, pelo contrário, e o Brasil poderia aproveitar essa presidência para colocar na agenda questões que são fundamentais para o país e para a região. Lembrando que essa conclusão de presidência será através da última reunião que será feita no ano próximo, no Rio de Janeiro, no mês de novembro. Estamos falando sobre a reunião do G20 com o nosso analista internacional Gustavo Segre. Agora a pergunta é de Amanda Klein. Amanda.
Oi, Segré, bom dia, bom falar com você. Segré, sobre essa presidência, como você já ressaltou, é importante, né? Quer dizer, não é algo que deve ser ignorado para o Brasil presidir o G20 nesse momento, mas é um momento muito delicado, talvez o mais delicado que o bloco atravesse. E aí você tem a disputa com o pano de fundo, disputa geopolítica China-Estados Unidos, que você já tocou, e essa regional de China-Índia, que pode estar entre as razões da China, não compareceu, é a primeira vez que o Xi Jinping não comparece a uma reunião do G20. Durante a pandemia, ele participava remotamente. E também, por outro lado, você tem o impasse gerado pela guerra Rússia-Ucrânia, que tem tornado muito difícil os países chegarem a um comunicado, a um documento final. Como o Brasil pode exercer a presidência nesse diapasão, nesse momento tão sensível para as relações internacionais, principalmente entre as superpotências do planeta? Seria esperado, Amanda, bom dia também para você, que o presidente Lula aproveite essa questão para tratar de 3 assuntos. O primeiro, claramente, a defesa do cuidado climático, em função de todas as reclamações e aproveitando para afinetar também o governo anterior, que, à luz de muitos dos países europeus, não cuidava com um programa concreto de sustentabilidade e cuidado do meio ambiente. A segunda questão que se especula é que ele aproveite, porque um dos assuntos do G20 é combate contra a corrupção, que ele possa aproveitar a determinação recente do ministro Dias Toffoli para tentar lavar a sua alma, indicando que as provas foram canceladas, em que então ele não tem nada a dever e que tudo se tratou de um complô para colocar ele na cadeia. Não se duvida de que ele possa aproveitar isso. E a outra questão tem a ver com as questões do futuro tecnológico. Lívia manifestou muito bem isso. O Brasil hoje está tentando voltar com a contribuição assistencial ou colaboração assistencial, quando o mundo todo está com problemas muito mais sérios, em função de que daqui a 10 anos, 50% dos trabalhos que hoje conhecemos não existirá mais. E segundo o informe do Banco Mundial, 78% das crianças menores a 10 anos vão trabalhar em empregos que ainda não foram sequer inventados. Então, me parece que essa deveria ser a pauta e aproveitar claramente para colocar o Brasil numa situação de privilégio a nível mundial, presidindo o G20. Segré, quem pergunta agora é o Roberto Mota. Bom dia, Segré. Tudo bem? Bom dia. Muito bem. Esse encontro do G20 parece que vai incluir na discussão as alterações climáticas e a guerra da Ucrânia. Me parece que esse último assunto deve gerar um debate bastante quente e muita saia justa lá. Qual é a sua opinião? Vai ter que incluir essa temática. A dúvida é qual será a posição que o Lula tome nessa função, porque lembrando que no decorrer do ano ele teve oportunidades, além da retórica e da narrativa, de, por exemplo, se encontrar reunião com o G20 com o presidente Zelensky, e ele omitiu essa reunião, sequer levantou a vista, o olhar para poder cumprimentá-lo, mesmo que de longe. E aí estamos tendo uma situação complexa para o presidente Lula numa reunião do G20 que terá, de alguma maneira, as duas colocações. Porque, por um lado, vai ter a Europa e os Estados Unidos numa posição a favor da Ucrânia, e, por outro lado, estará a Rússia, se bem não através do Vladimir Putin, sim através de Lavrov, e China. Então, a pergunta é, vai ser apenas uma tentativa de harmonizar a situação ou vai tomar posição? E essa é uma pergunta que deveremos esperar para ver o discurso do presidente Lula, mas que muita gente já está comprando pipoca, Mota. Gustavo Segré, analista internacional, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Boa sexta-feira e bom fim de semana. Um abraço. Igualmente, até mais.